Helena Santos segurava o pano de limpeza com as mãos trêmulas, escondida atrás da porta pesada do banheiro da paróquia Nossa Senhora do Brasil. Era sábado de manhã, e o ar vibrava com a antecipação do casamento mais esperado do ano. Lá dentro, a noiva, Isabela, falava ao telefone em sussurros que cortavam o ar como vidro. As palavras que vazaram por aquela fresta congelaram o sangue de Helena. Diego, meu amor, você sabe que eu te amo. Isso é apenas um negócio. Eu estou me casando com o Alejandro unicamente pelo dinheiro dele. Helena prendeu a respiração, o coração martelando contra as costelas. Ela não deveria estar ali, não deveria ouvir aquilo, mas seus pés estavam pregados ao chão de mármore, transformando-a em testemunha de uma traição monumental. Isabela, deslumbrante em seu vestido de noiva, andava de um lado para o outro, a seda fazendo um ruído suave. Assim que eu tiver acesso às contas dele e tivermos um filho, será fácil nos livrarmos do coitado. Ela riu, um som gelado que não combinava com a pureza de seu vestido. 2 anos, Diego, no máximo 2 anos, e toda a fortuna será nossa. Helena se encolheu, o peso daquelas palavras a esmagando. O homem que a esperava no altar, um noivo de rosto gentil que ela vira chegar mais cedo, não era o futuro marido de um conto de fadas. Era o alvo de uma conspiração cruel, a vítima de um plano tecido com a linha da ganância e da mais fria das ambições. A igreja, um lugar sagrado, estava sendo profanada. Foi quando os olhos delas se encontraram, um choque elétrico através do reflexo do espelho. Isabela desligou o telefone lentamente, o sorriso doce se desfazendo em uma máscara de fúria contida. Há quanto tempo você está aí? Ela sibilou. Helena saiu de seu esconderijo, as pernas bambas. Eu só estava limpando, senhora. Eu não ouvi nada. Mentirosa, disse Isabela, avançando. Ela abriu a bolsa de grife, retirou um maço de dinheiro. Quanto você quer para ficar calada? Mas Helena, movida por uma integridade que o dinheiro não podia comprar, recusou. Eu não posso deixar que a senhora engane aquele homem. A noiva a bloqueou, o rosto transformado pelo ódio. Uma faxineira querendo me dar lições? Você não tem ideia de com quem se meteu. Uma traição terrível. Uma testemunha inesperada e uma noiva que não vai parar por nada. A verdade conseguirá chegar ao altar a tempo? Se você acredita na coragem dos que lutam pela justiça, inscreva-se no canal e curta este vídeo para não perder esta reviravolta de tirar o fôlego. Por 2 anos, aquela igreja fora o refúgio de Helena. Mais do que um emprego, limpar seus corredores sagrados era um ato de devoção silenciosa. Ela conhecia cada eco, cada vitral, cada santo de madeira. Acreditava na santidade dos votos que eram feitos diante daquele altar, nas promessas de amor e fidelidade que as paredes pareciam absorver. Para ela, a igreja era um lugar onde a verdade e a bondade deveriam prevalecer. Por isso, a confissão fria e calculista de Isabela não foi apenas uma fofoca chocante. Foi uma profanação. Foi a invasão do mundo cínico e materialista no único lugar onde Helena ainda acreditava que a pureza era possível. A traição de Isabela não era apenas contra seu noivo, era contra a própria fé que Helena depositava naquele lugar. Fora dos muros da igreja, a vida de Helena era uma batalha constante e silenciosa. Em um pequeno apartamento alugado, ela cuidava de sua mãe, Sônia, uma mulher de coração frágil, cuja saúde dependia de remédios caros que o salário de Helena mal conseguia cobrir. Cada centavo que ganhava era meticulosamente contado, dividido entre o aluguel, a comida e os medicamentos que mantinham sua mãe viva. Ela vivia em um estado de exaustão permanente, equilibrando o trabalho pesado com os cuidados de uma enfermeira improvisada. Perder aquele emprego não era uma opção. Significaria não apenas o desemprego, mas possivelmente a sentença de morte para a única pessoa que ela tinha no mundo.
Cada dia era uma prova de sua resiliência e de seu amor incondicional. A injustiça, para Helena, não era um conceito abstrato. Ela a via todos os dias, na dificuldade de sua mãe para conseguir atendimento médico, na luta de seus vizinhos para pagar as contas, na forma como o mundo parecia recompensar os desonestos e punir os bons. Sua mãe, no entanto, a havia criado com uma bússola moral inabalável, ensinando-lhe que a dignidade era a única riqueza que ninguém jamais poderia lhe roubar. Por isso, quando Isabela tentou comprar seu silêncio, o gesto foi mais do que um insulto, foi um ataque direto ao alicerce de sua identidade. O medo de perder o emprego era real e paralisante, mas o medo de trair seus próprios princípios, de se tornar cúmplice de uma crueldade, era ainda maior. A adrenalina da justiça superou o medo. Helena empurrou Isabela para o lado e correu, um borrão azul de desespero contra o branco e o dourado da nave da igreja. Os convidados se viraram, as cabeças adornadas com chapéus caros e joias, chocados com a quebra de protocolo. Os sussurros se transformaram em um zumbido de reprovação. Ela via seu alvo no altar, Alejandro, de pé, sorrindo, um homem bom e inocente prestes a cometer o maior erro de sua vida. Sem se importar com as consequências, ela gritou, a voz ecoando pelo teto abobadado e silenciando a música do órgão. Senhor Alejandro, não se case, é uma farsa, ela está te enganando. O grito foi um ato de coragem, uma bomba de verdade jogada no meio de um teatro de mentiras. Antes que Alejandro pudesse reagir, Isabela surgiu no fundo da igreja, uma visão de noiva em perigo. As lágrimas, perfeitamente posicionadas, escorriam por seu rosto e sua voz era um lamento de vítima. Meu amor, me perdoe! Ela gritou, correndo em direção ao altar. Esta mulher enlouqueceu, ela está com inveja. Ao chegar, ela se agarrou a Alejandro, usando seu corpo como um escudo. Ela me ameaçou, disse que destruiria nosso casamento porque sou rica e ela é apenas uma faxineira. Performance foi magistral. Em segundos, ela reescreveu a narrativa, transformando a denúncia de Helena no delírio de uma mulher desequilibrada e invejosa. Uma história muito mais fácil para aquela plateia de elite acreditar. Alejandro ficou paralisado, preso entre duas realidades impossíveis. De um lado, a mulher que amava, frágil e chorosa em seus braços, uma princesa de seu próprio mundo. Do outro, uma funcionária da limpeza, descabelada, ofegante, com os olhos de quem viu um fantasma, gritando acusações surreais. Naquele tribunal de aparências, o veredito parecia óbvio. Quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra a de uma das herdeiras mais respeitadas da sociedade? A lógica social, a pressão dos 300 pares de olhos o julgando, tudo pesava sobre ele. E então, com uma voz fria que selou o destino de Helena, ele fez sua escolha. Seguranças, ele ordenou. Por favor, retirem esta mulher daqui. 2 homens agarraram os braços de Helena. Ela se debateu, os olhos ainda fixos em Alejandro, em uma última e desesperada tentativa de fazê-lo ver a verdade. Por favor, não faça isso. Ela vai destruir você, ela gritou, enquanto era arrastada pelo corredor de mármore. Os convidados a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Isabela, aninhada no peito de Alejandro, sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Obrigada por me proteger, meu amor. As pesadas portas de madeira da igreja se fecharam com um baque surdo, trancando Helena do lado de fora, no mundo real. Lá dentro, a marcha nupcial recomeçou. Um hino triunfante para a mentira que acabara de vencer. Do altar, Alejandro sentiu como se a cerimônia prosseguisse em um mundo à parte, um sonho do qual ele havia despertado. Ele segurava a mão de Isabela, a noiva supostamente traumatizada, mas notou algo estranho. Assim que Helena foi removida, os soluços dela cessaram com uma rapidez desconcertante.
Seus olhos, que há pouco derramavam lágrimas de pânico, estavam agora secos, brilhando com um fulgor que não era de alívio, mas de um triunfo frio. Ele tentou dizer a si mesmo que era o choque, a adrenalina. Mas enquanto o padre finalizava a cerimônia, uma pergunta incômoda começou a se formar em sua mente. A sinceridade desesperada nos olhos da faxineira era realmente a loucura de uma invejosa ou o aviso de uma testemunha da verdade? Durante a festa, enquanto os convidados o parabenizavam por sua firmeza e amaldiçoavam a louca que tentara arruinar seu dia, a mente de Alejandro trabalhava, repassando cada detalhe. A acusação de Helena havia sido específica demais. Um nome, Diego, um plano para tomar seu dinheiro. Por que uma mulher desequilibrada inventaria detalhes tão concretos? Ele observava Isabela, agora a anfitriã perfeita, rindo, socializando completamente à vontade. A mulher que deveria estar abalada após um ataque tão traumático parecia perfeitamente serena, quase aliviada. A dissonância entre o trauma que ela alegava e a calma que ela exibia era um alarme silencioso que soava cada vez mais alto na cabeça dele. A semente da dúvida, uma vez plantada, começou a criar raízes. Ele ouviu Isabela conversando com uma amiga, rindo do incidente como se fosse uma anedota divertida. Ainda bem que nos livramos daquele drama, não é? Ela disse. Não havia medo em sua voz, nem sombra de trauma. Havia apenas a satisfação de quem venceu uma batalha. Naquele momento, Alejandro sentiu um calafrio. Ele havia feito uma escolha pública baseada em lógica e aparências. A palavra de sua noiva rica e respeitada contra a de uma funcionária humilde e desesperada. Mas sua intuição, uma voz que ele raramente ouvia, agora gritava que ele havia cometido um erro terrível, que havia acabado de se casar com a verdadeira mentirosa. A vingança de Isabela foi rápida e implacável. 3 dias após o casamento, Helena foi demitida da igreja, o lugar que fora seu refúgio. Mas a punição não parou por aí. Isabela, usando o poder de seu novo sobrenome, iniciou uma campanha de difamação por toda a cidade. Com telefonemas venenosos, ela pintou Helena como uma mulher desequilibrada, invejosa e perigosa. O nome de Helena foi para uma lista negra informal da elite. As portas se fecharam. Cada entrevista de emprego terminava com um não inexplicável. Ela, que ousara desafiar uma rainha, foi condenada ao exílio profissional, isolada e sem recursos, pagando um preço altíssimo por sua coragem. O desespero atingiu seu ápice quando a saúde de sua mãe, Sônia, desmoronou. O estresse da situação agravou a frágil condição de seu coração. E o médico deu a sentença. Ela precisava de uma cirurgia cara e urgente ou teria poucos meses de vida. O custo era uma fortuna que Helena, agora vivendo de pequenos bicos, jamais conseguiria juntar. Em um ato final de sacrifício, ela fez o impensável. Vendeu seus longos e belos cabelos para uma fábrica de perucas. O dinheiro era uma gota no oceano, mas o gesto foi um marco. Naquele momento, olhando seu reflexo com os cabelos curtos e o rosto emagrecido pelo sofrimento, a antiga Helena desapareceu para sempre. A transformação física, nascida da dor, tornou-se seu disfarce. Irreconhecível, ela conseguiu um emprego em uma enorme e impessoal empresa de construção, a Almeida Construções. Foi designada para o andar da diretoria, um mundo de luxo e poder que ela agora observava das sombras como uma fantasma. Ninguém ali a conectava à louca da igreja que virara fofoca nos círculos ricos da cidade. O anonimato era sua nova armadura. Ela limpava os escritórios, a cabeça baixa, o coração em alerta, sem saber que o destino, em sua ironia, a havia colocado no exato centro do território inimigo, mais perto da verdade do que ela jamais poderia imaginar. O microclímax, a semente da virada, veio em sua primeira semana.
Ao limpar a sala do CEO, seu coração quase parou. O homem atrás da mesa era Alejandro, o noivo, que não a reconheceu. Enquanto espanava a mesa dele, seus olhos encontraram a foto do casamento. E, atrás dela, quase escondida, uma outra foto. Nela, Isabela abraçava outro homem em uma praia. Com as mãos tremendo, Helena virou a fotografia. No verso, uma dedicatória. Isabela e Diego. Diego, o nome que ela ouvira na sacristia, era a prova. A primeira peça de um quebra-cabeça que ela agora estava determinada a montar. Com a foto escondida no bolso, a faxineira invisível acabara de se tornar uma investigadora. No fundo do poço, o destino lhe entregou a primeira arma. A vingança, antes um sonho impossível. Agora tem uma chance. Se você já passou por uma situação em que uma pequena prova poderia mudar tudo, comente sua história e inscreva-se no canal para ver como Helena usará essa descoberta. A vida de Helena se tornou uma perigosa performance dupla. De dia, era a faxineira eficiente e invisível que limpava os vestígios do poder e da arrogância. À noite, era uma detetive, juntando as peças do quebra-cabeça que era a vida de Isabela. Ela observava a crueldade casual com que a patroa tratava os assistentes, a forma como o brilho nos olhos de Alejandro se tornava mais opaco a cada semana. Usando sua invisibilidade como um superpoder, ela ouvia conversas, encontrava bilhetes amassados no lixo. Em uma noite, seguiu Isabela até um bar de hotel e, de longe, conseguiu uma foto borrada dela com Diego, o amante. Ela agora tinha a prova definitiva, a arma que precisava para a batalha final. A oportunidade de entender o plano completo veio em outra noite de espionagem. Escondida, Helena ouviu a conversa que selaria o destino de todos. Isabela estava impaciente, cansada de esperar. O plano final era simples e diabólico: criar uma falsa emergência familiar, uma crise que exigiria que Alejandro assinasse uma transferência de fundos massiva, sem tempo para ler os detalhes. Ele confia em mim agora, dizia Isabela para o amante, a voz cheia de ganância. Só preciso do susto certo para fazê-lo assinar os papéis. Helena sentiu o sangue gelar. Eles não iam apenas roubá-lo. Iam usar um laço de confiança como a arma do crime, uma crueldade que tornava o roubo ainda mais vil. Naquela noite, Helena não dormiu. O peso daquela informação era esmagador. Ela olhou para a mãe adormecida, cuja vida dependia daquele emprego, daquele silêncio. Se contasse a Alejandro e ele não acreditasse, se Isabela conseguisse reverter a situação, ela perderia tudo. Mas se ficasse calada, um homem que, apesar de tudo, havia lhe dado uma chance, seria completamente destruído. A dignidade, sua mãe sempre dizia, era a única coisa que um pobre realmente possuía, e sua dignidade não a deixaria ser cúmplice daquela injustiça. Com as mãos trêmulas, ela colocou as duas fotografias em um envelope. Ela arriscaria tudo pela verdade. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, Helena chegou ao escritório. O silêncio do 15º andar era pesado. Ela deslizou o envelope anônimo por debaixo da porta da sala de Alejandro e desapareceu, voltando ao seu papel de faxineira invisível. Depois, a narrativa seguiu Alejandro. Ele chegou, encontrou o envelope, abriu-o. Primeiro, a foto do casamento, com o rosto de Isabela feliz. E atrás, a foto dela com Diego, o sorriso de escárnio, a anotação. E a última foto, a do bar. Um bilhete simples dizia: abra os olhos. O mundo de Alejandro desabou. A dúvida que ele carregava há mais de um ano se solidificou em uma certeza de granito. A mulher com quem ele se casara era uma fraude e a faxineira que ele humilhou era a profeta. Revelação no escritório de Alejandro não o quebrou. Ela o forjou em algo novo. O homem confuso e de coração partido deu lugar a um estrategista frio e determinado, movido agora não pela dor, mas por uma sede de justiça.
Ele decidiu jogar o jogo de Isabela, mas com suas próprias regras. Contratou um investigador particular para reunir provas legais e irrefutáveis da traição e da conspiração financeira. Em casa, ele se tornou o marido perfeito, apoiando as ideias de Isabela, discutindo o futuro, acalmando suas suspeitas com uma performance de amor e confiança. Isabela, cega pela ganância e pela arrogância, acreditava que sua manipulação estava funcionando perfeitamente, sem perceber que o caçador havia se tornado a caça. Semanas depois, com um dossiê completo em mãos, Alejandro armou a armadilha final. Ele marcou uma reunião de emergência em sua sala, com o pretexto de assinar os papéis para o investimento de emergência que Isabela havia proposto. Ela chegou radiante, vestida para a vitória, acreditando que aquele era o dia em que finalmente colocaria as mãos na fortuna da família. A sala estava cheia de advogados e contadores, um cenário que apenas reforçava sua sensação de triunfo. Ela não tinha ideia de que não estava ali para uma assinatura, mas para uma sentença, e que cada pessoa naquela sala era uma testemunha de sua queda iminente. "Vamos assinar e comemorar, meu amor", disse Isabela, a voz cheia de uma alegria falsa. Alejandro sorriu, um sorriso que não alcançava. Os olhos, quase. "Antes, quero apresentar um novo participante do negócio." A porta se abriu e o amante de Isabela, Diego, entrou, escoltado por seguranças, o rosto pálido de pavor. Pela outra porta entrou Helena, não mais com seu uniforme, mas com a postura digna de quem veio reivindicar sua honra. Isabela congelou. A armadilha havia se fechado. Alejandro colocou o dossiê sobre a mesa. "Está tudo aqui, Isabela. As fotos, as gravações, o plano para me roubar, a sua traição." O silêncio na sala era o som do mundo dela desmoronando. Diante das provas, a negação de Isabela era inútil, especialmente depois que Diego, em pânico, confessou tudo. Ali, na frente de todos, a farsa que ela sustentou por mais de um ano foi desmantelada. Alejandro então se virou para Helena em um ato de reparação pública. "E esta é a mulher que você tentou destruir", disse ele. "A mulher que tentou me avisar da verdade e que, em minha vergonhosa cegueira, eu me recusei a ouvir. Helena, me perdoe." As palavras dele não eram apenas um pedido de desculpas, mas a restauração da dignidade que lhe fora roubada. A faxineira humilhada agora era a testemunha de honra na queda de sua algoz. A ruína de Isabela foi tão metódica quanto seu plano. Os advogados de Alejandro apresentaram a ela os papéis do divórcio, um acordo que a deixava sem nada além do que possuía antes do casamento. Despojada de seu futuro de luxo e exposta como uma golpista, ela foi escoltada para fora do prédio. No corredor, seus olhos cruzaram com os de Helena uma última vez. No olhar de Helena não havia triunfo, apenas uma tristeza serena. A justiça havia sido feita. A mulher que se achava a mais esperta de todas fora derrotada não por um rival à sua altura, mas pela persistência silenciosa da verdade e pela coragem da mulher invisível que ela tentou esmagar sob seus pés. Após a queda de Isabela, a primeira atitude de Alejandro foi de reparação. Ele emitiu um comunicado público, não apenas inocentando Helena de qualquer suspeita, mas também pedindo desculpas por seu próprio julgamento falho. Em seguida, voltou-se para a ferida dentro de sua própria casa, dedicando seu tempo a reconstruir a confiança com seu filho, aprendendo a ser o pai presente que ele nunca fora. E então, com uma humildade que não conhecia, ele procurou por Helena, não mais a faxineira, mas a mulher que lhe mostrara a verdade. "Eu sei que não mereço", disse ele, "mas gostaria de uma chance para recomeçar. Não como patrão e empregada, mas como amigos que talvez possam curar as feridas um do outro." A jornada deles foi lenta e delicada. Helena, vendo a mudança genuína em Alejandro, aceitou.
A nova relação foi construída sobre a base da honestidade. Ele usou sua fortuna para garantir que a mãe dela tivesse o melhor tratamento médico possível, não como um pagamento, mas como um ato de cuidado. Ela, por sua vez, o ajudou a se reconectar com as alegrias simples da vida, trazendo risadas e calor para a mansão fria. Em suas longas conversas, eles compartilharam suas dores, seus medos e seus sonhos. Duas almas que haviam sido brutalmente traídas encontraram, na vulnerabilidade compartilhada, um refúgio seguro e o raro milagre de uma segunda chance para confiar em alguém novamente. Um ano depois, na mesma igreja onde a história começou, uma nova cerimônia acontecia. Desta vez, não havia 300 convidados, nem a pompa da alta sociedade. Era um casamento pequeno, íntimo, com apenas a família e os amigos mais próximos. A mãe de Helena, agora saudável, chorava na primeira fila, mas de felicidade. Aquela não era a celebração de um negócio, mas de um sentimento verdadeiro, forjado na dor e solidificado pela verdade. Quando o padre os convidou para os votos, Alejandro olhou para Helena e disse: "Eu escolho a honestidade. Eu escolho você." O amor deles não era um conto de fadas, mas algo muito mais forte. Era real. A história que começou com uma mentira sussurrada em um banheiro terminou com uma promessa de verdade. Diante de um altar. Foi a jornada de um homem que aprendeu que a maior riqueza não é o dinheiro que se acumula, mas o caráter que se constrói. E de uma mulher que, mesmo quando o mundo tentou torná-la invisível e silenciosa, usou sua voz para lutar pela dignidade, não apenas a sua, mas a de todos. Pois no fim, eles descobriram que o amor não é um contrato a ser explorado ou uma performance a ser aplaudida, mas uma verdade silenciosa que, uma vez dita, tem o poder de reconstruir qualquer mundo que tenha sido quebrado. Uma história que nos lembra que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho. Se você se emocionou com a jornada de Helena e Alejandro, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Queremos saber, você acredita em segundas chances?